por último, né, então a gente vai ver aqui um pouco na próxima videoaula, no próximo conjunto de videoaulas, onde a gente vai continuar o estudo sobre gravitação. A gente vai aprofundar isso aqui. Hoje eu quero só apresentar a lei da gravitação universal de Newton. Então, ficava aquela pergunta para Kepler. Você está me dizendo como os astros se movem, mas por que eles se movem dessa forma? Kepler não foi competente para chegar a essa solução. Então, Newton posteriormente conseguiu chegar à explicação para isso, uma explicação genial para isso, a partir de algumas perguntas desse tipo. Por que as coisas caem quando são largadas? Qual é a natureza da força que puxa as coisas para o chão quando elas são largadas? Por que a Lua fica girando em torno da Terra? Por que a Terra fica girando em torno do Sol? Por que eles fazem isso da forma que fazem em órbitas elípticas? Né? Então, Newton, muito curioso, elaborou então uma sequência partiu para um raciocínio indutivo e foi levado à conclusão, ele se levou à conclusão de que a força que faz uma maçã cair, a força que faz com que uma bala de canhão descreva uma trajetória parabólica, ou a força que faz com que a Lua gire em torno da Terra, são as mesmas. São forças da mesma natureza. Ele chamou esse fenômeno de gravidade. Ok? A primeira questão que surgiu para Newton ela partia basicamente das leis de Kepler, né? Então, qual é o tipo de força que existe entre um planeta e o Sol, ou entre a Lua e a Terra, para que eles descrevam a órbita que descrevem? Newton estava convencido de que toda modificação no movimento era consequência de uma força. E os astros no céu apresentavam trajetórias elípticas, então eram movimentos acelerados, porque a velocidade estava o tempo todo mudando de direção. E ao passar mais perto do Sol, o planeta se movia mais ligeiro. Então tinha aceleração. Se tinha aceleração, Newton então era levado a crer que existia uma força. Né? Então, a pergunta que ele se fazia é: qual deve ser o tipo de força que deve existir para que os planetas desenvolvam o movimento que eles desenvolvem, para que eles se movam da forma que eles se movem? A primeira conclusão a que ele chegou, a primeira coisa que ele concluiu foi o seguinte: existe uma força entre o planeta e o Sol, por exemplo. Suponha que aqui seja a Terra, aqui seja o Sol. Então, existe uma força de atração entre eles. Vocês estão vendo destacado aqui uma força que puxa a Terra para o centro da órbita e uma força que puxa o Sol para fora do centro. Isso aqui é consequência da ação e reação. Isso aqui é o Sol puxando a Terra. Isso aqui é a Terra puxando o Sol. Óbvio que a Terra vai sofrer muito mais o efeito dessa força, né? A modificação em termos de estado cinemático da Terra vai ser muito mais sensível do que no caso do Sol, porque a Terra tem uma massa muito menor do que o Sol. Então a Terra vai sentir muito mais isso. Então a gente vai ver que a Terra vai desenvolver então um movimento em torno do Sol como consequência dessa força. É como se o Sol estivesse prendendo uma corda aqui na Terra, enquanto a Terra tenta se mover para longe dele. A Terra está aqui tentando escapar do Sol o tempo todo. Por inércia, ela quer ir sempre para longe do Sol. Só que o Sol fica aqui fazendo uma força gravitacional que puxa a Terra em sua direção. Então Newton pensou o seguinte: a força fica mais intensa quando os astros se aproximam do Sol. E ele pensou isso a partir da observação da segunda lei de Kepler, que os astros se moviam mais rápido quando passavam mais perto do Sol. Então, a força centrípeta, a força central ali, ela devia aumentar. Então ele pensou: essa força deve variar com a distância. Quanto mais próximos os dois corpos estiverem,
Quanto menor a distância entre eles, maior deve ser a força. Mas uma análise mais cuidadosa, Newton era um excelente matemático, levou ele a concluir que, na verdade, a relação entre a força e a distância era deste tipo aqui. A força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quanto maior for a distância entre dois astros, quaisquer dois corpos que tenham massa, quanto maior for a distância entre eles, menor é a força gravitacional de interação entre eles. Mas não quer dizer só isso. Quer dizer matematicamente que, se a distância, por exemplo, duplica, a força diminui o quadrado de 2. Então, se a distância duplica, os corpos ficaram mais longe, o dobro do que estavam antes, então a força vai diminuir 4 vezes. Se a distância triplica, a força reduz o quadrado de 3, que é 9. Ok? A segunda ideia de Newton, e também partindo da ideia do princípio de ação e reação, foi de que a força tinha que depender da massa dos dois objetos que estão interagindo. Uma questão de... Se trata de uma interação, não é um corpo fazendo força no outro. São os dois interagindo. Então, os dois têm participação no evento, no fenômeno de interação aí. Então, a força gravitacional entre eles tem que depender da massa dos dois. Newton juntou essas observações, inseriu uma constante para que isso ficasse com a unidade de medida adequada. E aí, então, a gente tem o que a gente chama de lei da gravitação universal. Essa expressão matemática muito linda aqui me diz como é que eu calculo a força de interação, a força gravitacional entre quaisquer dois astros. Para isso, basta que eu conheça a massa dos dois astros, que eu saiba qual é a distância entre eles e que eu saiba qual é o valor da constante. A constante foi determinada experimentalmente posteriormente e vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 12 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Para você obter a unidade de medida da constante, é só você isolar a constante aqui e passar tudo para o outro lado. Distância ao quadrado vai multiplicando força, então fica Newton metro quadrado, e massa vezes massa, quilograma ao quadrado. Então, essa é a constante G que aparece na equação da força gravitacional, na expressão da lei da gravitação universal. Essa constante é chamada constante da gravitação universal. Tem esse valor, perceba que é um número muito pequeno, né? Daqui a pouco eu discuto melhor a consequência dessa constante ser tão pequena. Então, tudo que eu preciso saber para conhecer qual é a força de interação entre dois astros é a massa dos dois astros, a distância entre eles e essa constante que é tabelada e ninguém precisa decorar isso, tá bom? Então, se eu conheço a força que atua nos dois corpos, né, se eu conheço as forças que atuam no sistema, eu sou capaz de determinar a aceleração do sistema. Se eu determino a aceleração do sistema, eu consigo determinar as velocidades. Se eu sou capaz de determinar as velocidades, eu sou capaz de determinar as posições. Então, com esta equação aqui, eu posso deduzir como os astros se movem, ou seja, a partir da lei da gravitação universal, fazendo uso de mais alguns princípios físicos, a gente pode chegar nas 3 leis de Kepler. A gente pode partir disso, que é o porquê que os astros se movem da forma que se movem, e chegar ao como os astros se movem. E foi um sucesso imenso quando matemáticos e físicos utilizaram essa expressão para deduzir as órbitas dos planetas e chegaram exatamente ao que Kepler tinha dito. Partindo disso aqui, né, se os planetas interagem entre si com uma força que tem este formato, as órbitas dos planetas serão elípticas. O Sol estará num foco, né? As áreas que aquela linha imaginária varre serão iguais para intervalos de tempos iguais, ok?
Os planetas que estão mais afastados do Sol gastam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol. Tudo o que Kepler tinha dito pode ser obtido a partir daqui, fazendo uso de mais alguns princípios físicos. O detalhe que eu quero falar sobre a constante é, como a constante é muito pequena, quando você inserir esse número aqui, no lugar de G, para que essa força tenha um valor apreciável, considerável, essa parte da expressão tem que ter um valor muito grande. Isso aqui tem que ser enorme. Isso aqui tem que ser no mínimo 10 elevado a 12. Para que o 10 elevado a 12 cancele com esse 10 elevado a menos 12 e a gente fique com uma força da ordem de grandeza de 1. Então, isso aqui é uma tentativa minha, desculpa. É uma tentativa minha de explicar para você por que a força gravitacional é tão fraca. Às vezes, fraca, Marcelo, a força gravitacional mantém a Lua em torno da Terra, mantém a Terra em torno do Sol. Ela é débil, ela é fraquíssima. Você está aí sentado a 1 metro de distância de um colega seu, você tem massa, seu colega tem massa, estão a 1 metro de distância, mas você não sente a força de atração gravitacional entre vocês dois. Só para você ter uma ideia de comparação, você pega 2 ímãs do tamanho de, sei lá, 2 ímãs de 1 centímetro, eles se atraem com uma força muito maior do que a força com que você está atraindo o seu colega aí que está do seu lado. Então, a força gravitacional, ela só é grande, ela só é considerável quando a gente está tratando de coisas que têm massas muito grandes, planetas, satélites, ok? Em situações onde as massas são muito pequenas, a força gravitacional é praticamente desprezível, quando a gente está tratando da interação entre massas muito pequenas, ok?